Boa tarde e obrigado a quem veio ir ao MCD e ao PAC, para começar, a minha afirmação principal vai ser que, apesar de se chamar jovens e literacia política, eu acho que a literacia política não é o principal problema quanto à participação de jovens, não dizendo que não seja um problema, mas porque, acima de tudo, nós vemos que há muita gente de várias gerações que participa na política, mesmo não estando plenamente informada sobre os assuntos, que é muito fácil mobilizar pessoas por excitação e por fatores emocionais, e que mesmo gente que não sabe todo o tema consegue engajar-se. Portanto, embora seja verdade que os jovens têm uma enorme falta de literacia política, pode-se dizer que a maior parte das gerações em Portugal tem alguma falta de literacia política, isso não impede algumas gerações mais velhas participar na mesma. Então, onde é que está realmente o problema com os jovens? Eu acho que uma parte da questão é que os jovens que participam, muitas vezes participam de uma forma frenética e sobreemocional que provoca um burnout, provoca um esgotamento emocional e mental muito cedo, e muitas vezes há um engajamento inicial na política, esgotam-se e depois o resto da vida em apatia, mesmo para aqueles que chegam em envolver-se uma vez. O Alexander Herzen, que era um socialista populista russo, dizia que quem passa dos 50 anos normalmente já contribuiu para a criação e já enterrou um ou até dois, por causa já é mais de meio século de vida e que já teve esse envolvimento. Mas a questão é que a gente vê hoje, gente da nossa geração e mesmo da geração já a seguir da nossa, e embora seja a geração de alguns horas mais jovens, nós já vemos gente desses grupos a falar quase como um cinquentão ou idoso já gasto, que já se envolveu em tudo, que já se escutou totalmente. Chocou-me quando a Greta Thunberg, como sabemos, ela foi com 16 anos que ela começa realmente a ser visível. E aos 17 anos, há um discurso dela que ela comenta sobre que ela antes fazia um discurso mais excitado, muito acusatório, e que isso punha as pessoas mais na defensiva, e que, no fundo, as pessoas falavam mais sobre o tom do discurso, ou sobre a emoção que ela devia ter, do que sobre o tema em si. E eu vejo aquilo e estou a pensar, tens só 17 anos, tu já tens arrependimentos de estratégias de luta que usaste com 17 anos. E isto lembra-me uma coisa pessoal. Uma vez conheci uma jovem, estamos a falar, que é que nos interessa, e ela perguntou se ela se interessa por política, por acaso interessado, e então perguntou-lhe sobre as suas opiniões políticas, não sei o quê, ela desenvolve um bocadinho, e depois diz. E eu vou dizer, esta rapariga era negra, um bairro mais periférico. Eu digo isto porque quem ouviu o que ela disse depois, se calhar podia pensar, uma menina branca de dizer opiniões sobre o que não sabe. E ela disse, sabes, eu já me envolvi a pleno na teoria crítica racial e já comentei isso, eu acho que isso não funciona, não sei o quê. Eu pensei, mas tu tens quantos anos? Eu 15. Então, num ano, ou até se calhar até menos, ainda com 14 a 15, essa rapariga já se envolveu plenamente numa questão dessas, sabendo que a maior parte das pessoas dela não. Mas a questão é, esta rapariga se envolveu-se, experimentou, chegou à conclusão que aquilo não resultava. Isto é o tipo de coisas que na geração dos baby boomers
Isto é o tipo de coisa que eles sentiam depois de se envolverem nos anos 60, quando chegam aos anos 80, 90, já têm filhos, já chegam aos 40, 50, 60 anos. Não é suposto a gente da nossa geração ter, ou até mais jovem, já ter este tipo de gasto. Eu acho que o problema é, sim senhora, a literacia, mas aqueles que tentam envolver-se e esgotam-se no instante. É que estamos numa situação um bocado estranha na nossa sociedade, é que simultaneamente toda a gente aqui a falar de os jovens não se envolvem, não sei o quê, mas ao mesmo tempo temos uma coisa um bocado bizarra que durante este século temos muitos movimentos baseados na ideia de buscar um jovem que, entre aspas, envergonhe os adultos. Que venha a dizer, vejam o que vocês fazem, vocês deviam fazer, os erros que vocês fazem e é preciso Herman e Zafai para falar da defesa da educação no Afeganistão e em geral a importância da educação. Agora a Greta Thunberg, quanto ao ambiente, e há esta coisa perigosa que é, eles passam aquele espaço que já não é um jovem prodígio, já é um adulto, eles tornam-se adultos, ou adultas, no caso, sendo mulheres, tornam-se adultos, já não interessa a tua opinião. És outro 30 anos ou 20, ou pessoa com 20 anos, para mim é só opiniões isso. Quando tu tens 15, 16, 17 anos, és um jovem prodígio, depois. Esta sociedade está numa coisa bizarra que, por um lado, nós temos jovens prodígios, por outro lado, depois passamos aquela festa e já não somos os adultos com poder, mas também já não somos os jovens que se dissemos e grande coisa, um gajo com 33 anos a dizer isto, agora um gajo com 33 anos a dizer isto. Portanto, um grande problema é que nós sabemos que existe literacia, como já disse, e literacia política em todas as gerações, mas simultaneamente, como disse, a gente participa, mesmo que não possa não ter o tipo todo na cabeça, pode haver esse engajamento. Eu acho que o problema dos jovens é muito esse problema de burnout muito cedo, esgotamento muito cedo, e por sua vez o problema de há uma visão, eu acho que até certo ponto a esquerda tem menos essa visão, há uma visão um bocado naiva, principalmente fora da esquerda, da ideia da galvanização, de num momento provocar uma espécie de levantamento instantâneo e que toda a gente vai participar e depois muito cedo isso desenvolve-se. E eu acho que a verdade é que a galvanização só acontece em momentos muito precisos e é preciso é preciso criar um trabalho de bastidores para as coisas ditas naturais e instantâneas aparecerem. Deve haver sempre uma preocupação. E, infelizmente, eu acho que a maior parte do movimento não quer ter esse trabalho de casa para preparar a organização. E a galvanização, por exemplo, imaginemos que no ano da pandemia havia eleições. Por acaso não havia, mas às vezes é quase preciso ter tudo no mesmo tempo para a organização soldares. E as pessoas vão voltar às suas restrições, começa a organizar-se no movimento, começa a organizar-se logo um partido a defender certas determinadas coisas, a aproveitar as eleições, ganham um grupo ou uma grande maioria, ou têm um terceiro lugar forte para se bloquear algumas coisas. Fim da história, só que nós sabemos que a maior parte das vezes estas coisas não acontecem todas numa solução muito rápida. E tu tens de estar disposto a fazer o trabalho nas catacumas, nas
depois temos para a questão da ilusão organizada de uma geração qualquer que seja bem resolver tudo. Ora, os jovens não estão livres de defeitos, não bem resolver tudo, e, por sua vez, as pessoas mais velhas não são culpadas de tudo, mas também temos de ver a falta de participação bem como de uma degradação, como disse o participante da iniciativa liberal, uma degradação do regime democrático nos anos e de confiança das pessoas. E, portanto, é uma degradação que às vezes acontece entre as mesmas pessoas. Há pessoas que votaram todas excitadas em 75, estavam nas manifestações todas, e depois, em 95, já se abstiam, já não queriam saber, estavam em entregue aos políticos, depois pode saber isso por eles só. E, portanto, eu acho que nós vemos agora a questão de França em que muita gente da nossa geração está nas universidades, já está a discutir coisas dos cancelamentos, do género, quer seja de uma ótica à esquerda ou à direita, as pessoas estavam a discutir isso. De repente acontece esta questão do aumento da idade da reforma e eles começam a sair da zona de conforto, começam a envolver-se nessa política. E agora a questão é: será que os aparelhos partidários e sindicais mais tradicionais conseguem atrair essas pessoas e conseguem envolvê-los? E eu deixo isto como uma pequena provocação de pode ser a questão que se vê para a nossa geração também, aqui em Portugal. Toda a gente pensa que, e não quero ofender ninguém, toda a gente pensa que o PPD-PSD, que é o Partido Social Democrata, não é o Partido Social Democrata em Portugal, é o Partido Socialista, que se chama Socialista. Ora, o azar, chama-se Socialista, é Social Democrata, e o outro que é Social Democrata, é um Partido Democrático do centro, mas do centro-direita. Portanto, um pertence à Internacional, digamos assim, europeia, uma integrada internacional, e o outro pertence a outra, porque é a Internacional Socialista, à Internacional Social-Democrata Europeia. Isto só para dizer o quê? Para dizer que os órgãos, também a propósito disso, os órgãos de comunicação social manipulam, não esclarecem, não informam, não dizem isso. Finais em si mesmos. Muito rapidamente, em relação com o tópico que o Vítor falou. A Greta e os ativistas jovens têm requerimentos das comunicações FAD e têm burnout, porque não é jovem de 17 anos, nem 20, nem 27 que constrói a sua comunicação. Isso não é. Isto esgota-se. A agenda formada à comunicação, que circula o tom eficaz, com o objetivo de momento, o tom emotivo e cause-shaming. Nós temos o faz-shaming, o lixaming, o social-shaming, o eco-shaming, tudo aquilo que envergonha aquilo que não se identifica com a causa, tem um impacto momentâneo e fugaz. Mas só esse impacto momentâneo e fugaz é que gera interesse da comunicação social. Porquê? Porque o que choca tem espaço mediático. A moderação e a ponderação morrem porque não causam polarização. O povo foi treinado para ser ou contra ou a favor e não para pensar e gerar entendimentos. Sim, pode ser. É que tu disseste o facto de que vizinha, a gente sabe que os pais da Greta Thunberg são os próprios ambientalistas e que pode ter uma grande participação nisso. Nós já vimos alturas em que alguém lhes fazia pergunta depois de uma intervenção dela e ela onde-se a comunicar, não sei, pode jantar cá, depois a ver que se concorda e que vê-se que não tem uma cabeçada para. Bom, está bem, mas o problema é que muitas vezes a política tem influência por imitação. Ou seja, tu, sim senhora, tens essas pessoas com uma máquina à sua volta, mas depois tu tens muitas jovens da mesma idade que tentam seguir o exemplo, não tendo essa máquina. Essas pessoas sim terão os seus esgotamentos pessoais, individuais. E eu acho que, como tu dizes, a moderação não vem tanto, chocar, envergonhar, mobiliza mais, mas lá está, portanto, ao que eu disse da galvanização. Isso se galvaniza no momento, mas se não tiver uma estrutura montada a trabalhar todos os dias nisso, isso não levará a mais
será como aquelas fluorescências que se criam na água, quando há luz a bater na água no oceano. Briga, acabou, pronto. E então a gente tem que ter aquela... Eu não vou criticar aquilo que nós estamos a fazer aqui, mas vou apontar uma coisa. O que nós estamos a fazer é interessante, tem o facto de podermos falar com os outros, podemos pensar uns com os outros, o facto de podermos ligar pessoalmente entre si, mas é muito importante, e discutir este tema é importante, mas depois há a questão, e em todos os outros dias do ano em que a gente não está aqui, é interessante fazer isso, mesmo que se fizesse mais coisas, mesmo que se fizesse mais isso, mais vezes do ano, depois há a coisa, e o que é que a gente contribui no dia? Eu acho que nós temos de ver isto muito na base do dia a dia, eu acho que o senhor também falou um bocado disso. Nós temos de pensar muito, ok, tu tens uma questão política, uma causa mais macro, mas depois tu, no teu dia, o custo das vendas do teu prédio está mal, tens de atuar sobre isso, falar problema nas costas do filho, tens de atuar sobre isso, tu tens de atuar também sobre as tuas individualidades da tua pessoa, com outras pessoas que têm individualidades parecidas ou até mesmo. Tu tens que estar todos os dias. Isto é importante, mas depois há todos os outros dias em que temos que fazer outras coisas. Lá está, a tal questão. Fala-se também de mas a comunicação social não vai falar disso. Não, que falasse, depois era o efeito Greta. Criado. Isto, depois esquece. E depois avança para a próxima coisa. Não, interessa muito mais nós estarmos a trabalhar em organizações sindicais, a trabalhar com há uma pessoa no nosso prédio que está muito pior que as outras, não consegue pagar renda, mas por exemplo uma vaquinha, essa pessoa pelo menos pagar ainda mais um mês. Tudo isso é muito mais importante do que o que nós estamos aqui a fazer, porque isso traz um impacto, porque é um impacto em cada dia, quando o problema se levanta, porque quando estamos a falar de coisas importantes, estamos a falar disso, mas depois é a tal coisa do alma da mulher, pronto. Já dissemos as frases todas sobre salvar a humanidade, agora é salvá-la. Penso que depois foram mais sustentadas, houve intervenções mais estruturadas, outras mais espontâneas, outras mais desconcertantes, mas o André é sempre assim, não é? É desconcertante das suas intervenções, não sabemos qual é o ponto de vista, ele desvaloriza este tipo de iniciativas porque também conhece. Não desvaloriza, acho que eles valorizam